Nós vamos falar sobre o conflito de Israel e Palestina. Meu nome é João Pedro. Eu, João Henrique. Meu nome é Marcos. Meu nome é Pedro Henrique. Leonardo. Eu vou começar falando sobre Israel. Israel é um país localizado geograficamente no Oriente Médio. Ele é banhado pelo Mar Mediterrâneo e faz fronteira com o Egito, a Jordânia, a Síria e Líbano. Essa região é uma das mais conflituosas do globo. O Estado de Israel foi fundado em 1948 por meio de acordos diplomáticos em nível global, porém a fundação sempre foi motivada de discórdia do mundo árabe. Dados gerais de Israel. Nome oficial. Estado de Israel. Extensão territorial. 22.145 km². Sua localização, Oriente Médio. Sua capital é Jerusalém, mas não é reconhecida pela ONU. Idioma hebraico e árabe. Religiões. 82,7% judaísmo, 10,1% islamismo, 2,1% cristianismo e os 5,1% outras. Sua população é de aproximadamente 9 milhões de habitantes. A economia de Israel. O setor primário é caracterizado pela mecanização de grandes utilizações de insumos agrícolas. O setor secundário está ancorado na produção de bens tecnológicos de alto valor agregado e o setor terciário em serviços como bancários, saúde e educação, com destaque no turismo histórico e religioso. Bom, o território de Israel era habitado por diversos grupos religiosos, principalmente judeus e árabes, além de cristãos, sendo a região considerada sagrada para os praticantes de 3 religiões monoteístas: judaísmo, islamismo e cristianismo. Contudo, o principal grupo religioso e populacional da área era os árabes, sendo o Oriente Médio a principal zona de concentração da população islâmica no mundo. Os árabes ainda se distribuem por diversos países do Oriente Médio, inclusive pela Palestina, região compreendida na área de localização de Israel nos dias atuais. O aumento da ocupação judaica na região é explicado pelo movimento sionista, que defendeu a criação de um Estado para o povo judeu. Por razões históricas e religiosas, a região da Palestina sempre foi reivindicada pelos judeus como propícia para a criação de um Estado, mas essa opção sempre foi rejeitada pelos árabes, que habitavam majoritariamente a região. Agora eu vou falar sobre a Palestina no geral. A Palestina é uma região localizada no Oriente Médio, que historicamente foi povoada pelos povos como judeus, árabes e cristãos. A Palestina foi um território dividido em dois territórios: a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Esse processo não foi nada pacífico e resulta em conflitos que decorrem até os dias de hoje. A Palestina não é considerada um Estado propriamente dito, apesar de obter reconhecimento de vários outros países. A Palestina possui uma cultura diversa, marcada pela influência árabe. A Organização para a Libertação da Palestina é a OLP, é uma das entidades políticas que representam a Palestina. Agora eu vou falar um pouco sobre a história. A região foi invadida pela Grã-Bretanha em 1917, com o desdobramento da Primeira Guerra Mundial, e permaneceu ocupado até 1948. Foi fundada a Palestina, o Estado de Israel, nação criada para abrigar os povos judeus. A criação de Israel resultou em diversos conflitos territoriais e religiosos na região. Um pouco da geografia da Palestina. Na atualidade, se encontram-se divididos em 2 territórios: a faixa de Gaza, que faz fronteira com o Egito e Israel, banhada pelo Mar Mediterrâneo, e a Cisjordânia, localizada entre o território Israel da Jordânia. O relevo da Palestina é um relevo de planícies grandes, e o principal rio do local é o Rio Jordão. Agora um pouco da demografia. A Palestina possui cerca de 4,5 milhões de habitantes, sendo a maior parte da população formada por árabes que praticam a religião islâmica. Agora um pouco da economia. A Palestina é uma região muito pobre e historicamente problemática em termos econômicos. O setor primário é basicamente voltado para cultivos e substâncias. O setor secundário é praticamente inexistente, já que não existe nenhuma indústria de grande nome na Palestina. E o setor mais importante é a economia. A economia é o terciário, porque lá tem muitos tipos de venda, né? O que gera a economia é o setor terciário.
Agora um pouco da cultura. A região da Palestina é historicamente muito rica em termos culturais. O sítio histórico da região, bem como manutenção de hábitos cotidianos, como dialetos, danças folclóricas, comidas típicas, que são fundamentais para valorizar a cultura palestina. Agora eu vou falar um pouco dos dados, tá? Aqui, ó, anotei tudo aqui. O nome oficial é Estado da Palestina. A extensão territorial é de 6.020 km². É localizado no Oriente Médio. A capital é Jerusalém Oriental. Não é reconhecida pela ONU. A Ramallah, Cisjordânia e a faixa de Gaza. O governo é uma república semipresidencialista, que é um governo que o presidente compartilha o poder executivo com o primeiro-ministro e um conselho de ministros. A religião é 93% islamismo, 6% cristianismo e 1% outros tipos de religião, mas eles não aceitam muito. A população é de 4,685 milhões de habitantes. A densidade demográfica é de 654 habitantes. O índice de desenvolvimento humano é de 0,708. A moeda é a nova shekel israelense e a dinar jordano. O BIP é de 16,28 bilhões de dólares. O Gini, alguma coisa assim, é de 33,7%. E a relação exterior, ele é um membro observador da ONU. Ok, certo. Um pouco sobre o conflito. O conflito entre Israel e Palestina é uma disputa sobre a posse de território palestino e está no centro dos debates políticos e diplomáticos atuais. A disputa se acirrou no fim do século XX, a partir de 1948, quando foi declarada a criação do Estado de Israel. Mais ou menos isso. Eu vou falar sobre a faixa de Gaza. A faixa de Gaza surgiu entre 1948 e 1949, quando a Palestina foi dividida em 3 partes: Estado de Israel, Cisjordânia e faixa de Gaza. Com a criação do Estado de Israel, muitos palestinos se refugiaram para a faixa de Gaza. A Palestina busca seu reconhecimento internacional como um Estado. O território gazeu foi de grande importância para os palestinos que se refugiaram na faixa de Gaza, após a fundação do Estado de Israel. A faixa de Gaza tem aproximadamente 2 milhões de habitantes. Só.